Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas ele abriu mão de toda a sua divindade, se tornando um homem, semelhante a mim e a você, com as mesmas limitações, com as mesmas fraquezas. Ele sentia dor, ele buscou fazer amigos, ele comia, ele bebia, ele teve que lidar com o sofrimento, ele teve que lidar com o trauma, ele teve que lidar com o abandono, ele teve que lidar com a rejeição, ele teve que lidar com os problemas da sua sociedade. Ele é um ser humano por excelência. Ao mesmo tempo que ele é um ser humano por excelência, a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que toda a plenitude da divindade está presente nele. E é interessante porque toda a plenitude da divindade está presente em Cristo, não pela manifestação do seu poder, mas na manifestação da sua humanidade e da sua fraqueza. O texto diz, versículo 15, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos. Tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas, e é ele quem mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi da agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Você percebe? Jesus Cristo, que nós vemos no Evangelho, nos Evangelhos sinóticos e depois nos Evangelhos de João também, ele é, de acordo com Paulo, de acordo com os apóstolos e de acordo com as suas próprias palavras, o Deus que existiu antes de tudo viesse a existir. Ele não é só o Deus que existiu antes de todas as coisas virem à existência. De acordo com o autor de Hebreus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é a causa por que tudo existe. Em outras palavras, é como na linguagem do texto bíblico, é como se nós temos uma relação Pai, Filho e Espírito Santo, onde o Pai olha para o seu Filho e ele vai dizer nessa relação de amor, ele vai dizer, nós vamos criar todo o universo e tudo isso será seu. Tudo isso será para a sua alegria, tudo isso será para o seu prazer, essa é a minha entrega de amor para você. Mas não só será a minha entrega de amor para o Filho, do Pai para o Filho, mas também a nossa manifestação de amor, porque tudo foi criado para expressar o amor de Deus. Então, quando Jesus se torna o herdeiro de todas as coisas, ele não é apenas uma manifestação de como o Pai ama o Filho, mas é uma manifestação de como o amor do Pai pelo Filho, o amor do Espírito pelo Pai e o Filho se estende a tudo que haveria de ser criado. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Imagine que você ame muito uma pessoa, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser os seus pais, e que você fosse um artista de grande talento, e você conseguisse fazer uma obra de arte pintando o rosto perfeito daquela pessoa. Talvez você não precise ser um artista perfeito, talvez você fosse uma criança que desenha o pai e a mãe com apenas alguns riscos num papel. Quem já teve essa experiência aqui do filho fazer isso? Né? Ou quem já fez isso para os seus pais quando era criança? Para os pais, para a mãe naquele momento, talvez seja tão importante como aquela obra de arte. Ou talvez não, porque a obra de arte talvez você guardaria para sempre, não sei quantos né, guardam aqueles rabiscos dos filhos, né? Isso aí, Mas você fez aquela obra e aquilo está exposto no lugar mais importante da sua casa, porque aquela foi a pessoa que você mais amou. E alguém chega e olha aquela obra e diz, olha, eu quero comprar essa obra. E eu vou te pagar aqui R$1 milhão, R$2 milhões, não sei. E você olha para aquela pessoa e diz, essa obra não está à venda, porque ela é única, ela não tem preço. Ela custa mais do que o valor que você tem para me oferecer. Ela tem um valor emocional maior do que um valor de mercado. Ao mesmo tempo, imagine que essa pessoa ficasse irada e falasse, mas você não quer me vender? Não, você não vai ganhar dinheiro com isso? Não. Então ela pegasse aquilo e rasgasse.
você ia ficar também muito chateado com aquela pessoa, se não irado com aquela pessoa, porque a pessoa fala, mas isso não é a pessoa, é apenas um quadro representando a pessoa. Mas ela representa, o amor que essa obra representa, ele vale mais do que qualquer coisa que esse mundo pode dar. E eu fico irado não pela tinta, ou pelo papel, ou pelo que está ali, ou pela moldura, mas eu fico irado por causa daquilo, o que aquilo representa que você destruiu. Então, quando Deus criou todo o universo, e quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Ele estava pensando no seu Filho. E nós, a raça humana, somos a pintura, o quadro de amor do Pai, expressando aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu próprio Filho. E a narrativa bíblica do pecado foi dizer, olha, nós pegamos a obra de arte de Deus e nós rasgamos e trituramos e colocamos ela em pedaços, mas ela não é Deus, ela é apenas a obra. E é por isso que faz sentido na Bíblia dizer que vocês se tornaram inimigos de Deus. E é interessante porque quando a Bíblia diz nós nos tornamos inimigos de Deus, foi porque ao rejeitar a Deus, nós estamos destruindo a maior obra de Deus. E qual é essa obra? Nós mesmos. Nós nos tornamos inimigos de Deus quando nos tornamos inimigos de nós mesmos.